tenho minha formação em enfermagem, tá? Sou profissional da saúde pública, tenho meu doutorado em saúde pública, sou epidemiologista, né? E hoje estou representando aqui a PROEP, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia do Campo, também da qual eu faço parte, tá? Trabalho aqui no Brasil, especificamente no estado do Maranhão, na Secretaria de Estado da Saúde, tá? E fui convidado hoje para poder compartilhar com vocês conhecimentos acerca dos mecanismos de prevenção e de controle em relação à Covid, né, que nós estamos vivenciando. E aí eu trouxe para vocês a questão da gente debater dos saneantes, né? Os saneantes que hoje nós utilizamos no processo de desinfecção das superfícies no contexto da Covid-19. E é interessante quando a gente vai iniciar esse bate-papo, esse café, vou dizer um café científico, né, de conhecimento, que no momento que eu estou aqui falando para vocês de superfícies, eu estou me referindo a superfícies fixas, tá? Pisos, paredes, certo? Pode ser também os objetos mobiliários, como, por exemplo, as mesas, tá? Então, a gente vai se referir exatamente a essas superfícies fixas, tá bom? E uma coisa que também é importante é a gente frisar também que toda essa regulamentação ela é dada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui no Brasil, que regulamenta esses produtos saneantes que nós vamos falar ao longo, certo? Exatamente da apresentação de hoje. Felipe, pode passar. Eu vou começar a falar com vocês de que os saneantes, na verdade, eles assumem o papel de protagonistas, né, nesse momento do contexto da Covid-19. Vários artigos, várias notas técnicas têm sido publicadas em que a gente vê realmente a garantia dessa prevenção efetiva em relação ao combate do coronavírus, né, na questão exatamente das boas práticas e técnicas de higienização. Claro, há a necessidade de que a população ela adote as medidas de isolamento social, a necessidade de que a população ela faça as medidas de higienização em relação às mãos, que é importante, certo? A utilização exatamente de máscaras, mas também a higienização das superfícies, ela também é uma forma de contenção rápida e efetiva da pandemia em curso, o que vai influenciar diretamente nesses decréscimos de morbidades, de mortes, e também na redução dos custos associados ao sistema de saúde mundial. A gente sabe que grande parte desses saneantes que hoje nós podemos utilizar, eles não têm um custo relativamente muito caro, certo? São água, soluções com água, sabão, certo? Com detergentes, com água sanitária, que tem relativamente baixo custo. E isso é importante num contexto da pandemia que hoje nós vivemos, tá? E aí a gente precisa agora tentar correlacionar a química desses saneantes com a questão exatamente do Covid, né? E saber como isso funciona para que, de fato, essa contenção ela possa ser efetiva e a gente possa ter, de fato, uma prevenção e uma higienização correta. Pode passar, Felipe. Então, antes de passar para a definição propriamente de saneantes, né, a necessidade que a gente veja que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é ela que regulamenta esses produtos no Brasil. E a definição sai exatamente do contexto dela, né? Então, a Anvisa ela define como saneante essa substância ou preparação que pode ser uma solução destinada à aplicação, né? Essa aplicação a gente pode fazer exatamente em tecidos, superfícies inanimadas, ambientes, né? A gente pode fazer exatamente elas com a finalidade de desinfecção, desinfestação, de sanitização, que é exatamente o que nós queremos no contexto da Covid, que a gente vai frisar aqui, né?
o papel exatamente de eliminar, de inativar o micro-organismo, de desodorização também, odorização também, além de desinfecção de água para o consumo humano, hortifrutícolas e piscinas, né? Então, essa definição é a definição que vem do órgão regulamentador, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável pelo registro desses produtos, tá? Pode passar, Felipe. É interessante a gente também colocar aqui para vocês uma situação, né? Em relação ao contexto da pandemia, levou o que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ela publicasse a RDC 350 de 19 de março de 2020, que estabelece critérios e procedimentos para a fabricação e venda desses produtos prévios, né, de higienização sem autorização motivada pela situação da emergência da saúde pública do contexto da Covid. Então, deixa eu explicar para vocês. A maioria desses produtos eles são regulados e registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um produto para higienização e para sanitização, desinfecção, ele teria que passar por todos os trâmites necessários dentro da Anvisa para poder sair para a circulação e o mercado e posterior consumo da população. Porém, no contexto nosso da pandemia, exatamente do Covid-19, houve a necessidade que a Anvisa ela flexibilizasse esse processo de registro. Então, por isso que ela editou essa RDC, exatamente a 350, motivada por essa situação de emergência pública internacional. E nessa RDC, vocês podem consultar, ela tem toda a lista aprovada dos saneantes, desinfetantes, que realmente podem ser consumidos e podem circular no mercado para desinfecção, para sanitização exatamente dos ambientes e das superfícies fixas, certo? Ainda assim, a gente destaca que esses produtos, né, entre esses produtos está o álcool a 70%, né? É interessante também quando a gente for falar do álcool a 70%, que aqui nós não estamos tratando do álcool a 46%, a 90%, que também existe, né? O álcool efetivo, na verdade, para a desinfecção da Covid é o álcool a 70%, tá? Existem literaturas, existem artigos que falam exatamente da eficácia e da efetividade dos outros álcools, 40%, 90%. Mas o que realmente é efetivo é o álcool a 70%, certo? E grande parte desse produto contendo álcool a 70%, que foi liberado para a higienização das mãos, para a fabricação exatamente de álcool gel e de superfícies, eles foram, na verdade, o que aconteceu? Eles poderiam ter passado pelo processo de registro, mas só que eles saíram apenas como uma notificação. Então, há necessidade de que hoje, quando as pessoas elas comprem produtos saneantes, elas verifiquem que esse produto ele tem uma notificação junto ao Ministério da Saúde, ou, de repente, aquele produto já está no comércio circulando e já tem o seu registro, certo? São duas situações. Para essa situação do Covid, nós temos produtos saneantes que apenas saíram com notificação, certo? Ou seja, foram isentos do registro em face exatamente do contexto da pandemia, mas obedecem a todos os critérios de qualidade estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E ainda mais, quando eu for utilizar esses produtos, eu tenho que seguir as orientações que tem que constar no rótulo desses produtos. A diluição, como é que ela deve ser feita, como é que deve ser feito o método de aplicação desse saneante e o tempo de contato, que é uma coisa muito importante, além de outras características. Pode passar, Felipe. Então, aí nós vamos começar a falar com vocês acerca desses principais saneantes que são eficientes e que são os protagonistas químicos no contexto da Covid. Nós temos o álcool a 70%, né? Que praticamente hoje é o que a gente ouve falar, né? As pessoas querem
higienizar as mãos com álcool gel, 70%, ou então superfícies também tem que ser o álcool etílico ou isopropílico, também 70%, como vocês estão olhando exatamente aí no slide. Né? Então, aí é demonstrado a fórmula, né? E aí a gente vê que esse álcool, tanto é o etílico, que é o principal, é onde a gente encontra o álcool em gel, soluções alcoólicas comerciais, que hoje estão sendo comercializadas com essa notificação prévia, e abaixo nós temos o álcool isopropílico, que é o álcool que é utilizado para limpeza, exatamente de eletrônicos, certo? E nós também temos álcool em gel, tanto para higienização das mãos, quanto também para higienização de superfícies fixas, tá? Ambos são diferentes. E isso é importante a gente frisar, porque às vezes a população ela compra um álcool em gel 70% para higienização de superfície fixa e aplica à mão. E isso pode ter problemas de ressecamento, certo? Como eu já vi, por exemplo, pessoas na Secretaria de Saúde, mesmo no departamento onde eu trabalho, que mostram que a mão está praticamente ressecada. E aí eu tive que conversar, o álcool que você está utilizando não é o álcool gel para higienização das mãos a 70%. Você está utilizando um álcool em gel que é para higienização de superfície, está aplicando a mão e isso causa ressecamento do tecido e aí às vezes até dificuldade da pessoa, ela de repente, se ali tiver um sistema, por exemplo, de bater ponto que seja com os dedos, vai se prejudicar. Ou, de repente, nos bancos que tem todo o sistema, tá entendendo? Então, isso começa a prejudicar porque ela está utilizando uma substância química que não é própria exatamente para a higienização das mãos, né? Ambos, o álcool, ele é eficiente, ele é eficaz, o álcool em gel, certo, a 70%, e o álcool isopropílico também, ele é eficaz no combate da Covid. Por quê? Porque ele desnatura as proteínas que estão exatamente nas membranas das células que envolvem o vírus. E nós vamos ver que o SARS, né, 2, acerca exatamente da pandemia do Covid-19, ele é um vírus envelopado, né? Então, ele possui na sua superfície externa camadas, membranas, e o álcool ele vai desnaturar exatamente essas membranas, inativando o vírus. Pode passar, Felipe. Então, os produtos saneantes à base de álcool a 70%, eles podem ser encontrados, como eu falei para vocês, na forma de gel ou líquido, né? E são destinados tanto à desinfecção de objetos e superfícies potencialmente contaminadas pelo vírus, que aí entram os pisos, que aí entram as paredes, mesas, camas, certo? Além das superfícies fixas de mobiliários, você também pode fazer a desinfecção exatamente com o álcool 70. Ele é dispensado em estabelecimentos comerciais, como nós estamos vendo exatamente como mercados, certo? E excepcionalmente possam ser utilizados para a higienização das mãos, que é aquela observação que eu falei para vocês. Nós temos que ter bastante cuidado no mercado ao comprar o produto correto. Se eu quero um álcool gel 70% para a higienização da mão, eu tenho que procurar com essa especificidade. Se eu quero um álcool em gel para superfície fixa, é um outro contexto, certo? E eu tenho também álcool isopropílico a 70% também, certo? Que vai facilitar e vai remover e vai fazer todo o processo de desinfecção, certo? Nas superfícies fixas. E aí é importante a gente verificar isso, que esses álcool a 70%, como eu coloquei para vocês, que não são utilizados para higienização das mãos, e sim para superfícies fixas, nós devemos evitar, porque o álcool a gel, realmente, 70% para higienização das mãos, ele não causa ressecamento, certo? E normalmente esse produto nós vamos encontrar nas farmácias, nas drogarias, em alguns supermercados. Nos supermercados e mercados, nós podemos encontrar, além do álcool em gel a 70%, os outros tipos de formulação do álcool a 70% também para higienização de superfícies que não devem ser utilizados para as mãos. Nas farmácias, nós vamos encontrar exclusivamente o álcool em gel para higienização das mãos que não causa ressecamento. Pode passar, Felipe.
E aí eu falo essas duas observações que acho que elas são pertinentes, né? Todos esses desinfetantes, eles são registrados como saneantes, certo? E alguns deles não são recomendados como sanitizantes para as mãos, pois podem não ser seguros para uso em função da sua composição, né? E produtos utilizados na higienização das mãos, eles possuem um componente que a gente chama de hidratante. Se você verificar na formulação de um álcool gel, às vezes, na farmácia, você vê, por exemplo, álcool em gel 70% que vem com aloe vera, certo? Essa substância, ela é um hidratante. Então, ela vai evitar o ressecamento da pele, certo? Porque esse ressecamento que pode ser causado por outro tipo de álcool que não deve ser aplicado às mãos, que também é 70% em gel, esse ressecamento constante ele pode causar feridas nas mãos, certo? E isso ser uma porta de entrada para o vírus. Então, de repente, a pessoa ela vai manipular ou, de repente, ela vai passar a mão sobre uma superfície e ali tem uma porta de entrada. Se o vírus ele estiver presente, tá entendendo? Naquela superfície, por exemplo, numa maçaneta, tá entendendo? Ou então numa mesa, ele pode entrar facilmente exatamente por aquela ferida. Tá? Então, nós temos que ter bastante cuidado ao utilizar essas composições de álcool 70%. Passa, Felipe. E aí, em função disso, a Anvisa ela também pensou, né, e não somente a Anvisa, mas o Ministério da Saúde, o CDC e todos os órgãos preocupados exatamente com a pandemia, eles pensaram também em saneantes alternativos ao álcool a 70%. Porque se pensa, né, que desses o protagonista principal é o álcool a 70%, mas nós temos também saneantes alternativos ao álcool a 70% que a gente pode utilizar não mais para a mão, mas sim para a desinfecção de objetos e superfícies, né? Então, vários estudos e artigos eles mostram que desinfetantes domésticos comuns, né, como, por exemplo, o sabão ou uma solução diluída de alvejante, podem desativar o coronavírus, sim, em superfície. Tá? E aí a gente fala que os coronavírus eles são vírus envelopados com uma camada protetora de gordura, como vocês estão olhando, né, exatamente na figura, e os desinfetantes eles vão destruir essa camada de gordura e dessa forma atacam facilmente os coronavírus. Pode passar. Então, a maioria, uma coisa que é importante, gente, quando nós vamos utilizar o álcool, bem como os outros saneantes, colegas, é a questão do tempo de contato, né? Isso é uma coisa que eu resolvi trazer para cá para a gente discutir, porque eu tenho visto em alguns serviços de saúde, eles aplicam o saneante e rapidamente retiram da superfície, em questão de segundos, no processo de limpeza. E aí a gente sabe que essa retirada, por exemplo, no processo da limpeza normal, o que ele faz? Uma limpeza, vamos dizer, uma limpeza concorrente, diária, o que ele faz? Ele retira aquela sujidade, tá entendendo? Ele aplica exatamente a água ou alguma outra solução detergente, aí ele vem com o saneante, certo? Só que às vezes ele não obedece o tempo de contato, ele retira isso rapidamente e vem e seca. Tá entendendo? Por exemplo, com um vassourão, ele pode fazer isso, ou com um mop, de repente ele vai secar isso. Tá correto? Não. Certo? A partir do momento que ele retira o saneante, não deixa o tempo de contato necessário de 5, pelo menos a 10 minutos, para que realmente inative o vírus, questões e frações de segundos não vão inativar o vírus vai continuar naquela superfície, certo? Então, é importante que na hora que a gente vai fazer a aplicação, e nós que trabalhamos, por exemplo, na vigilância, ou então nos serviços de saúde, a gente atente para isso. Ou de forma também a capacitar a CCIH, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a observar exatamente essa questão da aplicação desses saneantes.
e verificar essa questão do tempo de contato, que ele é importante para inativar esses micro-organismos. Por isso que eu coloquei para vocês na observação que a limpeza imediata da superfície após a aplicação do desinfetante, ela não vai permitir tempo necessário para a destruição do vírus. Então, isso é algo para nós atentarmos, tá? Às vezes, se utilizam toalhas com desinfetante, né? E isso tem sido muito comercializado, às vezes. Por exemplo, eu vi aqui no meu condomínio mesmo pessoas que pegaram Oi, gente, tivemos um problema de conexão aí. Eu Vamos acho isso. tá? Só aguardar um pouquinho, acho que deve ser a internet do doutor Dagoberto. E eu, é assim, reitero, tem algumas questões no chat, reitero que daqui a pouquinho, quando ele termine a apresentar... Voltou? Ah, voltou? Voltou? Não. Voltou. Ah, agora voltou. Voltou. Certo. Então, gente, às vezes as pessoas utilizam toalhas com desinfetantes também, são úteis para a limpeza, certo? Mas se elas não permanecerem com a solução molhada por mais de alguns segundos ou alguns minutos, provavelmente também elas não vão ser eficazes no processo de desinfecção para o coronavírus. Então, isso é algo para a gente atentar, certo? Há tapetes, por exemplo, que são vendidos, que os shoppings, comércios estão utilizando na sua porta de entrada, tá entendendo? Mas tem que ter lá a solução. Aquele tapete ele não pode estar seco. A solução ela tem que estar presente ali para, de fato, desinfectar o calçado. Caso contrário, o que vai acontecer? Você vai estar carregando o vírus para, tá entendendo? Para o estabelecimento e para o local e levando para outras partes. Pode passar, Felipe. E também destacar isso, que alguns materiais, né, e equipamentos não devem ser utilizados para desinfecção de superfícies, como, por exemplo, vassouras e esfregões secos. Por que eu não devo utilizar uma vassoura e um esfregão seco? Porque ele pode espalhar as partículas, certo? Elas podem ser facilmente veiculadas no ar e atingir outras superfícies e objetos. Então, eu tenho que ter bastante cuidado com isso. E aí você vai ter uma contaminação cruzada. Também se fala na questão de, por exemplo, equipamentos que normalmente você utiliza para aplicação de inseticidas, de produtos químicos, como nebulizadores, termonebulizadores. Nós temos que ter cuidado ao utilizar esses produtos, de repente, se você quiser utilizar para esse equipamento para desinfecção, porque a fumaça, tá entendendo? Ela também pode, certo, espalhar o vírus e levar o vírus para outras localidades. Então, normalmente, são equipamentos que não devem ser utilizados para a desinfecção de superfícies. Se eu for escolher um tipo de spray, que seja aquele frasco de spray, tá entendendo? Com um aperto simples, com um propelente. Que seja aquele que ele vem que você aciona, certo? E de forma bem simples, com aperto simples, sai exatamente a solução e o saneamento. Pode passar, Felipe. E aí nós temos esses produtos, então, são alternativos ao álcool a 70%, né? Que pode ser utilizados na desinfecção de superfícies e objetos, que é o hipoclorito de sódio a 0,5%, alvejantes contendo hipoclorito de sódio ou de cálcio na proporção de 2 a 3,9%, o iodo, a idopovidona também, que é a base de iodo, você pode utilizar 1%, peróxido de hidrogênio 0,5%, o ácido peracético também 0,5%, os quaternários de amônio, os compostos fenólicos e os desinfetantes de uso geral com ação virucida. Então, esses são produtos
alternativos que eu posso ter ao álcool 70 e que posso utilizar na desinfecção de superfícies e objetos. Pode passar, Felipe. E aí, na figura, mostra exatamente cada um de vocês. A maioria dos nossos saneantes de uso em geral, que a gente utiliza, eles são à base de sais de quaternários de amônio, que são eficazes para a desnaturação das proteínas presentes exatamente na membrana celular do vírus. A gente olha aí os fenóis e os compostos fenólicos, certo? Como, por exemplo, o creme dental, ele é a base de composto fenólico, saneante de uso em geral, que também apresentam mecanismos como o rompimento da membrana externa de sistemas enzimáticos do vírus, inativando ele, certo? O sabonete, que nós utilizamos normalmente, né? Que diz quando você chegar em casa, você pode passar exatamente o sabonete, certo? O sabonete ele é eficaz como composto fenólico. O cloro, seus derivados, como a água sanitária, né, favorece a oxidação das proteínas, dos lipídios, dos carboidratos, e os peroxigênios, que aí entram o peróxido, certo? Que também nós vamos encontrar na formulação como peróxido de hidrogênio, o ácido peracético, que também oxidam e destroem os componentes das membranas do vírus. Pode passar, Felipe. E aí vem mais algumas observações, tá, pessoal? A água sanitária e alvejantes comuns, eles podem ser utilizados, tá? Mas diluídos na formulação correta, e você pode utilizar para desinfectar pisos e outras superfícies, mas obedecendo o tempo de contato de 10 minutos, certo? E lembrando que, às vezes, alguns desses produtos, eles podem deixar manchas, como, por exemplo, a água sanitária, ela pode deixar mancha em alguns materiais. Como, por exemplo, uma superfície de madeira, ela pode deixar alguma mancha, certo? Então, se normalmente a superfície é fixa como um piso, tá entendendo? Como uma parede ou com uma superfície de alumínio, tranquilo, mas às vezes, utilizar esses produtos em outras superfícies, em outros materiais, ela pode causar manchas. Recomendação que a gente verifique a diluição, tá? Por exemplo, da água sanitária, ela é facilmente desativada pela luz, tá? A maioria desses saneantes, eu não posso também armazenar em casa, em um local que receba uma insolação, tá? Porque aí ele vai inativar todo o composto que é utilizado nesses produtos. Normalmente, Doutor Alberto, está com um pouquinho de dificuldade da gente assistir, está cortando a sua voz. São os probleminhas. retornou? Agora voltou, sim. Voltou? Voltou? Tá tudo ok? Sim. Então, a gente tem que ter bastante cuidado na hora da guarda e do armazenamento desses produtos, tá? Porque em locais de insolação constante, ele vai inativar o cloro, certo? E aí você tem um produto recomendado. Eu de chá ou de café você pode utilizar para diluição. Então, a água sanitária normalmente dilui um copo, que é 250 ml de água sanitária, para 1 litro de água. Alvejante comum que contenha também ela é um copo 200 ml de alvejante para 1 litro de água, tá? Então essa é a solução que nós vamos utilizar para desinfectar tanto os pisos quanto qualquer superfície fixa, tá? Felipe.
Felipe, pode passar. E aí vem as considerações finais, né? Então, no contexto da pandemia atual, acho que uma coisa que é importante a gente frisar é a frequência com que as recomendações de higienização e de limpeza elas alcançam as diferentes populações, né? E aí eu tenho que levar esse conhecimento e tornar claro o entendimento desses processos químicos que são importantes e que ocorrem com os agentes saneantes que atuam sobre os micro-organismos, especialmente ao vírus SARS, da COVID-2, né, que é o protagonista da atualidade da COVID-19. Embora o isolamento social ele seja eficiente, há também, como disse para vocês, a necessidade do emprego concomitante dessas medidas de higiene e de sanitização, que possuem exatamente esses agentes químicos, né, específicos, capazes de atuar sobre a estrutura e erradicar exatamente a capacidade de infecção pelo vírus do coronavírus. Pode passar, Felipe. E aí eu quero agradecer a vocês e, nesse momento, abrir, né, para dúvidas, perguntas. Eu nem sei que horas são, se eu ultrapassei, Ludmila, pode me dizer se eu ultrapassei o tempo, se não... Ah, ótimo. Eu acho que tempo para conhecimento nunca é demais, não é?